Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Brasil das Gerais. Amanhã, 21 de junho, começa oficialmente o inverno, que esse ano promete ser rigoroso. No programa de hoje, além de entender o que está por trás das grandes mudanças de temperatura, vamos saber quem são os mais impactados pelo frio e o que podemos fazer para ajudar nessa hora. O BG está começando. Prepare os agasalhos e cobertores. Os dias gelados não devem dar trégua tão cedo. Segundo previsões, o inverno de 2022 será caracterizado por temperaturas abaixo da média. Até o fim de julho, é possível que o Brasil experimente uma onda de frio como a que gelou o país na segunda quinzena de maio. Em BH, os termômetros chegaram a marcar 4 graus. Com a sensação térmica agravada pelo vento. Os impactos são grandes na lavoura, no preço dos alimentos, na saúde da população. Sem falar nas pessoas e nos animais em situação de rua que ficam ainda mais desamparados durante a estação. Para conversar sobre o inverno, seus impactos e o que podemos fazer para minimizá-los, convidamos o meteorologista Lisandro Gemiach. Olá, muito bem-vindo. Boa tarde, Lisandro. Olá, boa tarde. Estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento aí relacionado ao clima de inverno, né? Então, o inverno aqui em Minas Gerais, ele tem a característica de ser uma época seca, né? Extremamente seca, então praticamente não chove. Os episódios de chuva são muito raros, né? Então, não é muito incomum de ser zero de chuva nesse período, né? E também essas ondas de frio, né? Que eventualmente alcançam praticamente todo o estado, né? E o que podemos esperar do inverno de 2022? Vai ser mesmo mais rigoroso, Lisandro? A gente tem assim as condições do inverno de 2022 são praticamente dentro da média, aí um pouquinho abaixo da média, né? Mas na média, no geral, em climatologia, a gente tem uma noção só do comportamento geral, né? Então, no dia a dia, a gente pode sofrer esses efeitos de ondas de frio bem intensas, como essas que já atingiram maio aí prematuramente, né? Então, desde 1979, que não tinha um avanço de uma onda de frio tão intensa em maio, né, sobre grande parte de Minas, né, praticamente todo o estado ficou aí com temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus. O ano passado, a gente também teve aí várias ondas de frio, principalmente no mês de julho, que provocaram geadas generalizadas aí no Triângulo Mineiro, Sul, Zona da Mata. Então, provocaram aí grandes perdas na agricultura, né, principalmente nas lavouras aí de café e de soja, né? E climatologicamente essa é a variabilidade dessa época do ano. Então a gente tem aí alguns dias muito secos, né? E quando avança uma onda de ar frio, esse ar frio fica agindo aqui sobre a região por vários dias consecutivos, né? Então fica aí 5 ou 6 dias até ela perder essas características. Aí tem um novo pulso de ar frio. E novamente 5 ou 6 dias assim de muito frio e aquece gradativamente, né? Bem lentamente, assim 1, 2 graus por dia, né? Então, isso é uma característica geral do inverno aqui nessa época do ano. Então, a gente tem um sistema de alta pressão, né? Que deixa esses dias assim bem claros, né? Praticamente nenhuma nuvem, né? Então, durante o dia aquece bem, a gente vai tirando os casacos e durante a noite há aquele resfriamento rápido assim e durante a manhã umas temperaturas bem amenas aí em grande parte do estado. E Lisandro, a gente tem percebido aí variações extremas de temperatura, muito calor no verão, muito frio no inverno. Tem a ver com as mudanças climáticas que vêm acontecendo aí no planeta pela ação do homem ou tem a ver com o que vem sendo chamado de fenômeno Laninha?
Sim, essas ondas de frio mais intensas que atingiram o ano passado e já começou esse ano, em maio, atingindo aqui a nossa região, elas são características de fenômeno Laninha, né? Então, a gente já está praticamente há 2 anos sob influência do fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Oeste, né? Então, esse resfriamento, ele provoca um mecanismo de teleconexões, né? Que vai favorecer a formação dessas ondas de frio mais intensas e que se propagam ao longo do ano, né? Quanto às mudanças climáticas, é difícil, né? Porque na atmosfera, infelizmente, a gente não tem um laboratório, né? Para colocar, mudar uma coisa e isolar essa coisa e dizer que isso é uma causa. Mas na nossa experiência aqui diária de acompanhamento do tempo, a gente tem notado que tem ocorrido aí eventos bem extremos nos últimos anos, aí, tanto de temperaturas quentes, né, do calor, quanto chuva, quanto frio, quanto umidade baixa. Então, a gente tem observado uma maior frequência desses fenômenos, né? E esses fenômenos provocam influência na sociedade como um todo, né? Então, a gente teve aí, por exemplo, a grande variabilidade das chuvas aí de 2019. Em todo o ano de 2019, choveu 900 e poucos milímetros aqui na capital, em Belo Horizonte. E só em janeiro de 2020, choveu 900 e poucos milímetros em um mês, né? Então, praticamente o que choveu num ano todo, choveu num mês. Então, a gente tem visto essas várias mudanças, né? Eu aqui, nos atendimentos diários, em 2012, a gente atendeu aqui um recorde de temperatura máxima, que foi em outubro de 2012. Aí, na época, eu até falei para os jornalistas, não, a gente vai demorar a ter esse recorde de novo, só que aí se repetiu em 2015 e depois em 2020. Então, assim, fenômenos que demoravam aí 20, 30 anos para se repetir, eles estão ocorrendo mais frequentemente nos últimos 10 anos aí. E chegou a gear em algumas regiões, como o sul do Brasil e de Minas também, agora com essa última massa polar de maio. Isso pode se repetir, Lisandro? Sim, é bem comum para essa época do ano, né? O ano passado a gente teve 3 episódios de frio bem intenso que atingiu praticamente metade do estado, né? Então, grandes áreas aí do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, aqui até da região central e uma parte da Zona da Mata foram atingidas por essas geadas, né? Então, o que é a geada? A geada é quando a temperatura da superfície ela diminui muito durante a noite e provoca o congelamento do orvalho que vai se formando. Então, vai formando camadas de gelo aí em grandes áreas, né? Então, a gente tem dois tipos de fenômenos, né? Então, geralmente, quando entra uma massa de ar mais frio, ela causa geadas nas partes mais altas, né? Então, em topos de morro e tal. E depois que essa massa de ar frio ela se estabelece sobre a região, então o ar frio ele fica mais denso e escoa para os fundos de vale. Então, há a formação dessas geadas nos fundos dos vales e que provoca imagens muito bonitas assim para turismo, né? Para quem gosta daquele frio, de observar o gelo, mas para a agricultura ela causa muitos transtornos, né? Então, se ocorrer em épocas erradas ou se ocorrer em regiões que não é muito comum de ocorrer essas geadas, então os produtores eles têm que tomar uma série de cuidados para tentar minimizar os efeitos dessas anomalias climáticas. Vamos entender melhor o impacto do inverno nas lavouras e nos alimentos que chegam à nossa mesa com o Ricardo Martins, do Ceasa Minas. O preço médio do hortigranjeiro, nos 10 primeiros dias de junho de 2022, em relação a 30 dias atrás, apresentou uma redução de 2,5% em seu preço médio. Mesmo assim, alguns produtos ainda tiveram algumas altas em função de um clima mais frio, que prejudica bastante o desenvolvimento de alguns itens.
A expectativa nossa de agora para frente é que, desde que a gente não tenha um frio muito intenso, a situação de vários produtos deve se normalizar e vão chegar à mesa do consumidor numa situação bem mais favorável do que nos primeiros meses do ano. Obrigada, Ricardo, pelo depoimento, pela participação aqui no BG. Ou seja, Lisandro, todos sofremos de alguma forma o impacto do frio, independente da classe social, né? Claro que quando a gente tem uma casa para nos abrigar e comida na mesa, o impacto é menor, mas o preço dos alimentos sobe para todo mundo, né? Isso muito vai depender das áreas que são atingidas, né? Porque o pessoal que tem, onde a maior frequência desse fenômeno, geralmente os agricultores eles já têm mecanismos para prevenção, né? Mas como o ano passado a gente teve uma área muito anômala, né? E esse ano também a gente teve já o avanço de uma massa de ar frio bem intensa, então é um indicativo de que o inverno vai ter esses avanços dessas ondas de frio bem intensas, né? Então, se avançar uma onda de frio em regiões onde normalmente não ocorre esse fenômeno, as perdas na agricultura são muito grandes, né? Tanto no café, né, principalmente, que na época da floração, então grande parte das flores já caem, né? As verduras também são muito prejudicadas, né? Então a gente tem várias perdas aí na agricultura. Tá certo. No próximo bloco, vamos saber o que pode ser feito para ajudar a proteger do frio intenso quem mais precisa. Já, já. Estamos de volta conversando hoje sobre o inverno e seus impactos com o meteorologista Lisandro Gemiachi. E não é só a questão alimentar que fica comprometida durante a época do frio. O inverno é, sem dúvida, o período mais impactante na vida das pessoas que estão em situação de rua. Vamos ver o que conta a Cristina Bove, que é coordenadora da Pastoral do Povo de Rua. Acho muito importante poder estar conversando sobre essa questão do frio, o impacto que o frio representa para a população em situação de rua. Nós temos que entender que essa população que já está tão fragilizada, né, em situação de rua, por não ter uma comida adequada, não ter um espaço adequado para morar, não tem lugar, né, para poder se proteger, ainda recebe esse impacto da situação de frio. Nós temos que entender que com essa alimentação insuficiente, né, eles têm uma fragilidade, né, na ingestão de calorias e piora o estado deles, né? Provoca muita fraqueza, provoca um funcionamento ruim dos órgãos, né? Traz fadiga, traz cansaço, né? Traz até uma desnutrição grave. Então, nós estamos realmente fazendo campanhas, pensando, buscando alternativas, né, para poder dirimir essa situação. Não é? Se vocês estão querendo se aproximar e trabalhar e ajudar e apoiar, né, vocês podem se dirigir para o telefone da Pastoral, 3428-8366, ou se não, na rua Além Paraíba, 208. Muito boa a iniciativa, Cristina. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí nessa pastoral. Lisandro, como é que fica a sensação térmica de quem dorme ao relento? É bem complicada, né? Então, a gente teve aí em maio temperaturas aí de 4 graus, mas com a ação do vento, né? Então, a gente tem uma sensação de muito mais frio, né? Então, é bem comum aqui a gente ter sensação de temperaturas negativas durante a noite, né? Então, isso para a população de rua que enfrenta aí desabrigada, né?
é muito complicado de enfrentar, porque é um frio que castiga mesmo e muito intenso, né? Inclusive, a gente tem relatos aí em algumas cidades do Brasil de mortes devido ao frio, né? Então, a pessoa perde tanto calor para o ambiente, tanta caloria, que realmente vem a falecer por conta dessa ação do frio. Daí a importância de trabalhos, né, como o da Pastoral do Povo de Rua, liderado pela Cristina. As campanhas de arrecadação de roupas de frio também fazem toda a diferença. O Servas é um dos pioneiros nesse tipo de iniciativa e está realizando a 8ª edição da campanha Calor Humano. O objetivo é arrecadar agasalhos, acessórios de frio e cobertores para distribuir para as instituições e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Olha só. Olá a todos! O Servas está realizando a 8ª edição da campanha Calor Humano. É uma ação que busca arrecadar agasalhos, acessórios de frios e cobertores para distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade das instituições socioassistenciais que nós temos no nosso banco de dados. Hoje, a nossa rede socioassistencial ela é composta por mais de 1.800 instituições em todo o estado de Minas. Nesse momento, a prioridade é pelo recebimento de roupas aí, de inverno para que a gente possa direcionar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Lembrando que todo o material arrecadado pelos Servas, ele passa por uma triagem, então a gente pede aí a colaboração das pessoas que forem fazer a doação, para que doem o material em boas condições de uso, para que a ajuda chegue mais rápido a quem precisa. Então são 29 pontos de coletas espalhados aí pela cidade, aqui na sede do Servas, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, de segunda a sexta-feira, de 9 às 18. Para mais informações aí dos demais pontos de coleta, é só acessar o nosso site. Muito obrigada aí pelo espaço. A gente que agradece aqui pela participação no BG e pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí há tantos anos, Priscila e toda a equipe do Servas. Os animais também, gente, principalmente os que vivem na rua, também sofrem com frio intenso. Vamos saber como minimizar esse frio com Franklin Oliveira. E mostrar para vocês algumas ideias que podem ser feitas para proteger os animais abandonados, animais errantes nesse período de muito frio, né, no Brasil. A gente usando uma caixinha de papelão, basta você selar a parte de cima, que está aberta com uma fita adesiva, né? Usando o estilete, a gente vai cortar aqui uma portinha com muito cuidado, né? Vamos cortar e improvisar uma portinha, né, para o bichinho. Aqui, aí, lá dentro, você vai colocar um forrinho já para o animal ficar bem à vontade, igual o mascote que está aqui dentro. E a gente usando um saco mesmo de ração, um plástico do saco de ração, a gente vai encapar para proteger essa casinha, né, contra a chuva, o sereno, para ela ter uma maior durabilidade, né? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é usando um pedaço de uma calça, né, de moletom ou outro material mais quentinho, a gente vai cortar um pedaço dela e improvisar, né, uma roupinha. Aí a gente vai cortar aqui os buraquinhos, assim, para fazer a entrada, né, das perninhas do bichinho e tá pronto a nossa roupinha. Vou pedir a Gisele aqui, que é a nossa mascote, a modelo, para usar a nossa roupinha, mostrar como é que ficou legal. Esses animais de pelo curto, principalmente, eles têm muito frio. Tem gente que fala que o animal não tem frio porque ele já tem pelo. Isso é uma mentira. E tá prontinho a roupinha da Gisele. Peço que me sigam nas redes sociais. Eu estou precisando do apoio de vocês, porque a gente tem que mudar em 2 semanas com 42 animais e não tá fácil. Estamos fazendo uma campanha, né, nas redes sociais, a nossa vaquinha online. Vocês me acham lá no Facebook, Franklin M. Macias ou Franklin Oliveira. Eu conto com vocês. Um abraço. Outro abraço para você, Franklin. E parabéns pela campanha, pela iniciativa e pelo cuidado aí com os animais. Boas ideias, né, Lisandro? E muita gente acha que animal não sente frio, como o Franklin disse, sente sim, né?
Ora, o frio não é psicológico, né? O frio é um efeito que a gente perde caloria, perde calor para o ambiente, né? Então, a gente tem que repor esse calor de alguma forma ou tentar se proteger para que esse calor não fuja do nosso corpo, né? Então, essas prevenções são muito importantes para evitar essas questões de hipotermia. Animais domésticos também sentem frio, né? Mesmo dentro de casa. Sim, todo mundo sente frio, né? Não tem jeito, quando a temperatura está aí muito baixa, abaixo dos 10 graus, todo mundo sente muito frio, né? Então não tem jeito, tem que se agasalhar e comer coisas quentes, né? Tomar um chá, um café, uma sopa, né? Para aquecer o corpo, para suportar essa questão. Idosos também costumam reclamar mais do frio. Alguma dica também você daria aí para quem tem mais idade? Para quem tem mais idade também, né? Se agasalhar bem, tentar se manter aquecido aí da melhor forma possível, né? A pessoa fica mais parada, né? Natural sentir mais frio. Isso. Agora... As condições do inverno aqui, principalmente nos meses de julho, final de maio, de junho agora e julho, né, que são os meses mais frios, né? Em agosto, setembro, a gente já tem algumas ondas de calor aí os problemas climáticos, eles passam a ser outros, né? Que são a grande concentração de poluição, né? E até os incêndios florestais, né? Que atingem aí o início da primavera, o final do inverno, né? Então, a gente tem essas condições aí mais para o final. Isso que eu ia te perguntar. Mas o frio... Agora, quando que a gente vai começar a ver o frio ir embora? Só lá para agosto, então? Isso, lá para agosto, né? Mas eventualmente até em setembro a gente tem assim ondas de frio intensas, né? Então, quanto mais se aproxima da primavera, mais essa variabilidade fica mais evidente, né? Então, mas o mês de julho, principalmente, ele é bem frio assim e bem seco e tem essa variabilidade menor. Então, as ondas de frio vão ser mais frequentes aí, principalmente no mês de julho. Daí a importância de campanhas como a que a gente mostrou aqui ao longo do programa, né? Principalmente para quem vive em situação de rua, que às vezes um agasalho como o que a gente costuma usar no dia a dia não segura, né? Talvez aí o que seria melhor? Seriam cobertores daqueles de lã mesmo? O que vocês costumam indicar, Lisandro? A gente tem que tentar melhorar, né? Diminuir essa perda de calor, né? Do corpo, segura né? mais a temperatura? O que evita mais quanto mais camadas assim de roupa a gente colocar, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, então eventualmente a gente lá fazia várias camadas, né? Ia botando camadas de roupas que aí é mais eficiente para evitar essa perda de calorias para o ambiente. Tem até aquela frase, né, que eles costumam usar na Alemanha, que não existe frio, existe sim pessoas mal agasalhadas, né? É claro que é uma força de expressão, mas que nos ajuda a lembrar aí da importância de realmente doar agasalho, cobertor, meia, o que a gente tiver de roupa quente, né? A gente muitas vezes tem mais do que precisa para quem realmente não tem o que usar e como se proteger nessa época do ano. Obrigada, viu, Lisandro, pela participação aqui no programa. Que a gente possa ter um inverno tranquilo e de preferência com mais pessoas aquecidas, né? E um apoiando o outro sempre que necessário. Tá certo, obrigado. Aí nós estamos aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, sempre à disposição para colaborar e esclarecer fatos referentes ao tempo e o clima de Minas Gerais e do Brasil como um todo. E ter essa solidariedade, né, com o próximo, a gente poder ajudar aí quem está precisando, tanto com comida quanto com o agasalho, às vezes até uma palavra, né, de carinho. Isso é muito importante para melhorar a nossa vida aí em sociedade.
Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece. Gratidão também a você que está em casa pela companhia. Um grande beijo e uma bela semana para nós. Até amanhã. Tchau.